A maioria dos homens passa a vida a pensar que as mulheres escolhem com base em listas de critérios: altura, rendimento, confiança, aparência. Mas se já viu uma mulher ignorar um homem que parece perfeito no papel apenas para se apaixonar perdidamente por alguém completamente comum, já viu a verdade? As mulheres não escolhem os homens de forma lógica, escolhem emocionalmente. Existe uma lógica oculta nas suas emoções, uma que nem ela própria consegue explicar sempre. Pode ter todas as qualidades certas: estabilidade, ambição e um plano sólido para o futuro, e ainda assim ser ignorado. Enquanto isso, um outro homem, menos qualificado em todos os aspectos sociais, parece atrair as mulheres sem esforço. O que realmente acontece aqui não é aleatório, é seleção psicológica, um processo profundo e evolutivo moldado pela forma como ela se sente na sua presença. Repare, a atração feminina começa no sistema nervoso e não nos olhos. O seu corpo e a sua mente estão constantemente à procura de sinais: estabilidade emocional, presença, confiança sem arrogância e uma energia equilibrada. Não são características que possam ser fingidas ou forçadas. Elas são sentidas. Quando ela o conhece, não está a avaliar conscientemente o seu currículo. Ela está a sentir: posso relaxar perto dele? Posso confiar na energia dele? Ele vê-me sem tentar controlar-me? Estes micromomentos, o seu contato visual, o seu tom de voz, a firmeza da sua presença, transmitem mais mensagens do que as suas palavras alguma vez conseguiriam. É por isso que alguns homens que falam menos dizem mais. É por isso que o silêncio, quando baseado na confiança, parece mais poderoso do que as palavras. O homem que não se apressa a preencher o espaço, que mantém a sua própria calma, torna-se magnético. As mulheres não se apaixonam pela perfeição, apaixonam-se pelo homem cuja energia parece certa. Uma mulher não quer sentir que está a ser impressionada, quer sentir que está a ser compreendida. Essa é a verdade silenciosa por detrás da atração dela. Ela sente-se atraída pela vibração emocional que transmite. A forma como a faz sentir em relação a si mesma diz tudo o que ela precisa de saber sobre si. E aqui está a parte desconfortável. Se a sua energia vem da insegurança, ela vai senti-la, mesmo que não diga uma palavra. Pode comprar flores, elogiá-la ou enviar mensagens diariamente, mas se estas ações vierem do medo em vez de uma confiança genuína, 35 terão o efeito contrário. Ela vai perceber que o seu interesse é, na verdade, pela validação e não pela conexão. Mas quando a aborda com calma e equilíbrio, quando a sua atenção parece constante e não carente, o seu sistema nervoso relaxa. Ela não gosta apenas de si, ela começa a confiar em si, e é aí que tudo muda. É por isso que não pode convencer uma mulher a escolhê-lo. A atração não é um debate para vencer, é um sentimento para evocar. É a soma do seu controle emocional, da sua autenticidade e da sua tranquila certeza de que é suficiente. Ela não está a comparar a sua carteira ou o seu cargo. Ela está a comparar como se sente quando está consigo versus como se sente com outros homens. Esta comparação emocional, e não a lógica, decide tudo. Na parte seguinte, vamos analisar o primeiro gatilho oculto que diferencia os homens escolhidos daqueles que são ignorados: a presença. O tipo de presença que não vem de falar mais, mas de sentir mais. A primeira coisa de que as mulheres notam, antes mesmo de dizer a coisa certa, é a presença. Presença de verdade. Não você sentado à sua frente com a mente a mil, mas o tipo de presença que faz o sistema nervoso dela respirar de alívio. Ok, posso relaxar aqui. Os homens que são escolhidos de forma consistente conseguem estar totalmente presentes, firmes, calmos e emocionalmente despertos. A maioria dos homens confunde presença com atenção. A atenção é intermitente. Ouve-se até o telemóvel vibrar, até se lembrar da frase seguinte, até começar a pensar se ela está impressionada. A presença é diferente. Sente que está a captar o significado dela, não apenas as palavras. Apercebe-se da pausa antes que partilhe algo pessoal,
a forma como uma frase ressoa com mais força do que as outras. Quando uma mulher sente isto, não pensa, ele sabe ouvir. Ela pensa, ele compreende-me. A psicologia por detrás disto é a seguinte: as mulheres não criam laços através da informação, criam laços através do impacto emocional. Presença gera impacto, a distração gera incerteza, e a incerteza obriga-a a assumir um papel que detesta, o de quem precisa de procurar clareza, procurar segurança, procurar conexão. Trabalhei com um rapaz uma vez que acreditava estar a fazer tudo certo. Aparecia, pagava os encontros, enviava mensagens rapidamente, fazia perguntas. Mesmo assim, as mulheres afastavam-se. A questão não era o esforço, mas sim a energia. Estava fisicamente presente, mas mentalmente estava a atuar, planeando o que dizer a seguir, procurando aprovação. Esta energia ansiosa de provar o meu valor transparece nos pequenos detalhes: o riso apressado, o aceno de cabeça demasiado ansioso, a interrupção subtil. Mesmo que as suas palavras sejam educadas, o seu sistema nervoso está a transmitir carência. A presença comunica valor, não a bajulando, mas proporcionando-lhe a rara experiência de ser vista por completo, sem ser controlada. Há uma grande diferença entre um homem que ouve para responder e um homem que ouve para compreender. O primeiro está a tentar conquistar, o segundo está simplesmente presente. E este magnetismo silencioso é algo que as mulheres descrevem vezes sem conta. Então, como se manifesta a presença emocional? É um contato visual acolhedor, não invasivo. É um ritmo calmo, sem pressa para preencher o silêncio, sem piadas nervosas para escapar ao momento. É ser capaz de acolher as emoções dela, excitação, frustração, até mesmo insegurança, sem tentar resolver o problema, dar sermões ou ficar na defensiva. E aqui está a reviravolta. Presença não significa intensidade. A intensidade pode parecer pressão. Presença é calma, é como uma batida constante do coração. Diz sem palavras: eu consigo lidar com a vida e consigo lidar com este momento contigo. É por isso que uma mulher escolhe muitas vezes o homem que transmite estabilidade em vez do homem que impressiona no currículo. Se quer construir isso, pare de tentar ser interessante e comece a conectar-se, sem segundas intenções. Quando ela partilhar algo, resuma o significado por palavras suas e faça uma pausa. Deixe-a expressar-se. Esta pausa é poderosa. Um exercício simples. Antes de responder, inspire lentamente, relaxe os ombros e deixe que se instale um silêncio de 2 segundos. Isto treina o seu corpo a parar de procurar a aprovação e a começar a agir com calma. Observe o seu corpo. Se estiver tenso, inquieto, a tentar conquistar o sorriso dela, não está presente. Estamos a fazer um teste. Diminua o ritmo. Aceite o silêncio. Aceite não ser o escolhido. Além disso, elimine as distrações. Se o seu telemóvel estiver em cima da mesa, a sua presença está dividida. Mesmo que nunca lhe toque, ela sabe que ele está ali. A presença é um sinal. Tu és importante agora. Porque quando uma mulher experimenta uma presença real, começa a compará-lo com os homens que estavam presentes fisicamente, mas ausentes em espírito. E é nesta comparação que conquista silenciosamente. A maioria dos homens ouve: as mulheres gostam de confiança e pensa logo que significa ser mais barulhento, mais duro, mais dominante, mais alfa. Mas as mulheres não se apaixonam pelo volume, apaixonam-se por certeza. Há uma grande diferença. A verdadeira confiança é silenciosa, a arrogância é ruidosa, e as mulheres conseguem sentir qual delas carrega quase de imediato. Para uma mulher, a confiança não é uma performance, é um estado. É o sinal emocional de que é estável interiormente, de que não lhe está a pedir para o completar, validar ou resgatar das suas próprias inseguranças. Porque no momento em que ela percebe que a sua confiança é, na verdade, uma máscara para a insegurança, a atração começa a dissipar-se, lentamente no início, depois de uma só vez. Eis o que é realmente a arrogância. Um homem a tentar convencer toda a gente de que tem valor, se gabando, tentando sobressair,
dominando conversas, precisando de estar certo, precisando de ser respeitado, precisando de ser visto como o homem. Isso não é força, isso é ambição. E a fome de validação, quando se trata de atração, repele. Agora compare isso com a confiança silenciosa. A confiança silenciosa não tem de se anunciar, manifesta-se na forma como se move, como fala e como reage sob pressão. Uma mulher observa a sua temperatura emocional mais do que as suas palavras. Ela está a ler, ele abala-se facilmente, ele explica-se demais, ele pede demasiadas desculpas, encolhe-se quando confrontado. Estes microsinais revelam se é centrado ou se está a depender da reação dela para se sentir bem. Uma das formas mais atraentes de confiança é esta: um homem que não precisa de acordo imediato. Consegue partilhar a sua opinião sem tentar impor a dela. Consegue brincar levemente sem crueldade. Consegue discordar sem se tornar frio ou agressivo. Isto demonstra força emocional. E a força emocional é aquilo que as mulheres associam à segurança, estabilidade e liderança numa relação. Deixe-me tornar isto prático. A maioria dos homens perde pontos de atração de três formas. Primeiro, explicam-se demais. Falam como se estivessem a ser julgados. Justificam-se demasiado porque têm medo que ela os entenda mal e os deixe. Mas dar explicações em excesso transmite culpa ou insegurança, mesmo quando não fez nada de errado. Uma confiança tranquila comunica: eu sei quem sou. Se me interpretar mal, falaremos, mas não estou em pânico. Em segundo lugar, procuram aprovação. Continuam a verificar o humor dela como se fosse um placar. Eles procuram reafirmação. Perguntam: está zangada? Gostas de mim? Fiz algo errado? Repetidamente. Isto não parece amor para ela, parece pressão. Isto diz-lhe subtilmente: a sua reação emocional controla a minha autoestima. Nenhuma mulher quer essa responsabilidade. Em terceiro lugar, derrubam os seus limites, tornam-se muito disponíveis, muito ansiosos, muito flexíveis, até que já nem se reconhecem. No início, ela pode gostar da atenção, mas, no fundo, ela começa a questionar-se: se ele se sacrificar para ficar comigo, será que conseguirá realmente proteger uma relação quando a vida se tornar difícil? É por isso que a confiança está profundamente ligada aos limites. Um homem confiante consegue dizer não sem culpa, consegue adiar a gratificação, consegue escolher a sua agenda e ainda assim demonstrar interesse, consegue desejar uma mulher sem precisar dela. E esta é a essência. Desejar é atraente, precisar é pesado. Agora, não me interprete mal. A confiança tranquila não significa estar emocionalmente distante. Não significa ignorar as mensagens dela para parecer ocupado. Não significa agir com frieza. Isto é apenas insegurança disfarçada. A confiança tranquila é calorosa, mas não desesperada. Presente, mas não pegajosa. Interessada, mas não a implorar. Então, como construí-la? Comece por reforçar a coerência entre as suas palavras e ações. Se disser que vai ligar, ligue. Se não puder, comunique claramente. A consistência constrói confiança interior porque se torna um homem que confia em si próprio. As mulheres percebem isso imediatamente. Em seguida, pare de se depreciar como um hábito. O humor é ótimo, mas se depreciar constantemente, estará a ensinar-lhe como o ver. E, por fim, pratique lidar bem com a desaprovação. Não por teimosia, mas por segurança. Um homem que consegue lidar com um não de uma mulher, com o seu humor ou com um teste dela sem perder a compostura, é raro. E os raros são escolhidos. Na parte seguinte, vamos aprofundar a camada subjacente a tudo o que dissemos até agora. Por que é que ela se sente emocionalmente segura consigo? E por que é que essa segurança é muitas vezes mais forte do que a atração? Se quer a verdade mais simples sobre o porquê de uma mulher escolher um homem e ignorar outro, é esta: ela escolhe o homem que a faz sentir-se emocionalmente segura. Não segura no sentido de aborrecido, segura como se o seu sistema nervoso pudesse finalmente descansar. Segura como se ela não precisasse de estar a adivinhar qual é o seu lugar no mundo.
segura como se ela pudesse ser ela própria perto de ti sem sofrer as consequências mais tarde. Muitos homens pensam que a atração tem a ver com emoção, fazê-la rir, impressioná-la, manter a intensidade, mas a intensidade sem segurança transforma-se em ansiedade, e as mulheres estão cansadas de ansiedade. É por isso que um homem pode ser charmoso, bonito, até rico, e ainda assim perder o interesse dela, porque ela não consegue relaxar perto dele. A segurança emocional é o que faz uma mulher deixar de procurar o perigo. E sim, ela procura. Talvez ela tenha tido um relacionamento passado em que um homem desapareceu depois de demonstrar muito afeto. Talvez tenha sido punida por ser vulnerável. Talvez ela tenha aprendido que, quando expressa emoções, é chamada de dramática. Assim, quando te conhece, está a observar as tuas reações como se fossem dados, não conscientemente, instintivamente. Ela está a fazer perguntas silenciosas. Se eu lhe disser algo verdadeiro, ele vai troçar? Se eu ficar chateada, ele vai ficar na defensiva ou desaparecer? Se eu tiver necessidades, ele vai envergonhar-me por elas? Se discordarmos, ele vai castigar-me emocionalmente? A maioria dos homens nem se apercebe que está a ser testada desta forma, mas as mulheres percebem os padrões rapidamente. Elas não estão apenas a ouvir o que você promete, estão a observar o que faz consistentemente. A segurança emocional baseia-se em 1. Respostas emocionais previsíveis. Não previsíveis no sentido de aborrecidos, previsíveis no sentido de estáveis. Uma mulher sente-se insegura quando as oscilações de humor de um homem dominam o ambiente, quando ele está carinhoso hoje e frio amanhã, quando um pequeno problema se transforma numa grande briga, quando ele se cala para lhe dar uma lição. Esta imprevisibilidade obriga-a a ficar em estado de alerta, e o estado de alerta mata a intimidade. Um homem equilibrado não reage de forma exagerada, não explode, pede desculpa e repete o mesmo padrão. Ele mantém-se firme, e essa firmeza é rara o suficiente para se tornar viciante. 2. Escuta sem julgamentos. Isso é fundamental. Uma mulher percebe quando está a ouvir para compreender e quando está a ouvir para vencer. Se ela partilha um medo e você a repreende imediatamente, não a fez sentir-se segura, fê-la sentir-se controlada. Se ela partilha uma insegurança e você a provoca de forma áspera, mesmo que diga que é brincadeira, acabou de lhe dizer: a vulnerabilidade não é bem-vinda aqui. Segurança emocional significa pode ser honesta comigo e ainda assim ser respeitada. É por isso que uma mulher começa a escolhê-lo com mais frequência quando sente que lhe pode dizer a verdade sem consequências. 3. Consistência entre palavras e comportamento. Uma mulher confia em padrões, não em discursos. Se as suas palavras forem doces, mas as suas ações forem inconsistentes, ela escolherá o homem cujas ações são fiáveis. A fiabilidade é romântica. Significa que ela não tem de estar sempre à procura de clareza. Até os pequenos exemplos importam. Se diz que vai ligar às 9 e liga às 9, não está apenas a ser pontual, está a treinar o sistema nervoso dela para confiar em si. Se comunica quando está ocupado em vez de desaparecer, está a demonstrar maturidade emocional. E a maturidade emocional é um dos gatilhos de atração mais fortes que as mulheres têm, mesmo que não a consigam verbalizar. 4. Não a castiga por ser feminina. Isto é subtil, mas poderoso. As mulheres testam frequentemente. Posso ser gentil aqui? Se ela chora, incomoda-o? Se ela é emotiva, fica com frio? Se ela precisa de segurança, age como se ela fosse fraca? Quando um homem castiga a expressão feminina, a mulher fecha-se. O homem que ela escolhe é aquele que consegue lidar com as suas emoções sem las levar para o lado pessoal. Ele não tem de resolver os sentimentos dela, ele acolhe-a. Mantém-se respeitoso mesmo em momentos de tensão. Isto comunica: sou uma pessoa segura para amar. E eis a parte que a maioria dos homens não percebe. A segurança emocional não mata a atração. Pelo contrário, intensifica-a. A segurança cria a base onde a paixão pode crescer sem medo. Faz com que ela queira estar perto. Faz com que ela se envolva.
faz com que ela se apegue. É por isso que algumas mulheres se afastam do rapaz emocionante e ficam com o estável, porque a estabilidade traz a sensação de casa, e é no lar que a mulher se torna leal. Na parte seguinte, a parte final, falaremos da camada invisível que decide tudo, os sinais subtis que emite, a sua consistência, a sua energia e o tipo certo de indisponibilidade que a faz valorizar a sua atenção, sem se sentir manipulada. Quando uma mulher o escolhe, a maior parte da decisão já aconteceu nos bastidores. Não num momento dramático em que ela pondera os seus prós e contras como num negócio, mas em dezenas de pequenas impressões emocionais que se acumulam silenciosamente. É isso que a maioria dos homens não percebe. Focam-se nas grandes jogadas, nos gestos grandiosos, no encontro perfeito, na frase inteligente. Mas as mulheres observam outra coisa: os sinais súbitos que emite quando não está a tentar impressioná-la. Ela percebe como trata as pessoas que não podem fazer nada por si. Ela percebe se mantém a calma quando os planos mudam. Ela percebe se a sua confiança é estável ou fingida. Ela percebe se ouve com verdadeira intenção ou se está apenas à espera da sua vez para falar. Ela percebe se é consistente nos momentos aborrecidos, porque esses momentos aborrecidos revelam o seu verdadeiro caráter, não os seus melhores momentos. É por isso que dois homens podem dizer-lhe a mesma coisa e obter resultados completamente diferentes. Um homem diz com um tom firme, uma linguagem corporal descontraída e uma energia que transmite segurança. Um deles diz isto com uma tensão oculta, um tom de ansiedade e a subtil necessidade de aprovação dela. As palavras são idênticas, mas a mensagem emocional é totalmente diferente. E as mulheres respondem primeiro à mensagem emocional. A consistência é um dos maiores fatores decisivos aqui. Os homens extravagantes podem chamar a atenção rapidamente, mas a atenção não é sinônimo de escolha. Uma mulher pode gostar de um grande gesto, mas escolhe o homem cuja presença transmite segurança. Segurança não significa monotonia, significa que ela não tem de estar a adivinhar. Significa que o seu afeto não é uma ferramenta que oferece quando está de bom humor e nega quando está chateado. Significa que as suas palavras e ações se alinham com frequência suficiente para que o corpo dela comece a confiar em si automaticamente. E depois, há a energia, aquela parte que ninguém quer admitir que é real até a sentir. A sua energia é o clima emocional que traz para um ambiente. Entram alguns homens e o ambiente fica mais leve. Não porque sejam divertidos, mas porque são centrados. Entram outros homens e o clima fica tenso, porque são reativos, carentes ou estão constantemente à procura de controlo. Pode ser atraente e, ainda assim, ter uma energia exaustiva. E a energia exaustiva faz uma mulher hesitar, mesmo que não consiga explicar por quê. É aqui que muitos homens se sabotam, gostam de uma mulher, por isso aumentam a pressão, mandam demasiadas mensagens, explicam demais, aceleram o ritmo, tentam prendê-la antes que ela se vá embora. Mas quanto mais a segura, mais o instinto dela a afasta. Não porque ela te odeia, mas porque a pressão parece perigosa. Calma parece liderança. É também por isso que o tipo certo de indisponibilidade funciona. Não a versão infantil em que a ignora para vencer. Isto é manipulação, e as mulheres acabam por castigar com desrespeito. A indisponibilidade que atrai é a saudável. Tem uma vida. Tem prioridades. Não abandona a sua agenda para provar devoção. Demonstra interesse, mas não lhe entrega a sua autoestima e pede-lhe que a guarde para si. Quando a sua atenção é valiosa, isso muda a forma como a recebe. Ela não te dá como garantido. Ela vê-te como um homem com opções, rumo e autoestima. E essa é a verdadeira razão pela qual ela o escolhe a si e não a outros homens. Não é porque fez mais, é porque se sentiu diferente, sentiu-se firme, sentiu-se seguro, sentiu-se como um homem que consegue manter a postura sem se tornar frio, que consegue estar presente sem se tornar carente, que consegue liderar sem tentar dominar. As mulheres não se apaixonam por esforço, apaixonam-se pela experiência emocional. Escolhem o homem que as faz sentir seguras,
vistas e vivas ao mesmo tempo. Se puder tirar uma coisa de todo este texto, que seja esta: pare de tentar competir com outros homens superficialmente. Comece a tornar-se o tipo de homem cujo mundo interior é tão estável que uma mulher consegue senti-lo numa única conversa. É aí que ela não se limita a reparar em ti. É aí que ela te escolhe, vezes sem conta.